Convido os irmãos a fechar os olhos, a sentir forte a presença do Espírito Santo. Nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos envolver neste momento. Pai querido e amado, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe o nosso coração, Senhor. Recebe a nossa vida. Recebe o nosso melhor, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te damos graças. Nós te exaltamos, Senhor, nesse momento com as nossas vozes. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, amém? Quantos nessa noite estão enfrentando alguma luta, alguma tribulação? Levante sua mão. Eu quero te dizer que nessa noite, assim como diz na palavra do Senhor, em Filipenses 4, versículo 13, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós vamos louvar bem alegre com as palmas e tomar posse disso para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor bem alegre. Com as palmas bem forte assim, ó. Santo é o teu nome, Senhor, te adoramos, te bendizemos e te exaltamos. Canta comigo, ó. Eu não sei o que te aconteceu. Quero ouvir, ó. Pra você ficar tão triste assim. Teus problemas Jesus resolveu. Tua dor então chegou ao fim. Saia dessa e venha pra Jesus, que deu sua vida por você. Em teus passos Ele te conduz. Nessa força você vai vencer. Sim, você tudo pode. Bem bonito, bem alegre, ó. Que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz e te faz um vencedor. Você tudo pode naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz e te faz um vencedor. Com as palmas, bem bonito, ó. Vamos cantar e louvar o Senhor mais uma vez, bem alegre, aleluia. Eu não sei o que te aconteceu. Quero ouvir, ó. Pra você ficar tão triste assim. Teus problemas Jesus resolveu. Tua dor então chegou ao fim. Saia dessa e venha pra Jesus. Por quê, ó? Por você, em teus passos Ele te conduz. Toma posse, ó. Nessa força você vai vencer. Você tudo pode, pode sim. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode. Nós cremos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Ele te enche de gozo e paz e te faz um vencedor. Sim, eu posso vencer, pois Jesus me ungiu. Tua mão me estendeu, Ele me redimiu. Seja na luz do dia ou nas noites sem fim, Jesus está comigo. Comigo, você tudo pode. Naquele que te fortalece. Fala pro seu irmão que tá do seu lado, canta pra ele, ó. Ele te enche de gozo e paz e te faz um vencedor. Bem bonito, ó. Você tudo pode. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz e te faz um vencedor. E te faz um vencedor. Dê um glória bem bonito para Jesus e aplaude o nome dele. Ele é santo, ele é poderoso. Glória a Deus, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Glória a Deus, com as nossas palmas, com o nosso sorriso. Dê um sorriso aí para essa pessoa que está do seu lado. Fala, Ele é contigo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, A glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor. Aleluia. Continue com os olhos fechados. Vamos continuar adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu gostaria que você pensasse nesse dia que você teve hoje, quanto o Senhor tem cuidado de você, o quanto o Senhor tem cuidado da sua família, da sua casa. E nós vamos adorar Ele de todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Declare bem alto: Deus cuida de mim. Erga as mãos, diga a Ele: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que lhe ama e Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas,
cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Ele é presente. Ele é santo e poderoso. Aleluias. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante forte. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel
Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele está aqui. Glória a Deus. Pessoal, boa noite. Paz seja convosco. Estou achando que a turma pensou que não ia ter culto hoje, né? Por causa lá do vídeo, né? O pessoal às vezes tem dificuldade de interpretar, né? Mas o dano só foi lá no escritório só. O escritório praticamente não existe mais. Acabou mesmo. Essa chuva que teve aí do gelo, o gelo acumulou na calha central, impediu a vazão da água. A água, ela desceu, encharcou a lã de rocha, e a lã de rocha pesou no forro. Mas o telhado não caiu, não. Graças a Deus o telhado foi bem feito, né? É igual esse aqui também. Esse aqui suportou e dava para ir mais umas toneladas em cima, né? Então, graças a Deus, não houve só prejuízo material, né, irmão? Isso aí a gente recupera, né? Eu só tenho que agradecer, porque se uma tempestade dessa acontece à noite, com a gente lá em cima, né, netos, criança, aí sim o prejuízo era irreparável, né? Porque quando se perde alguém, é irreparável. Mas o resto, estamos aí só para administrar. Aí eu agradeço os irmãos que ofereceram imediatamente apoio, né, colaboração. Pode sentar. Teve a pastora Rose comentou aqui, acho que foi ela mesma, falou, pastor, nessa calma, nessa serenidade, diante de tudo isso que aconteceu, eu falei, isso só me fez descobrir o quanto eu sou rico e abençoado, né? Porque na mesma hora é mensagem, é telefonema, o pessoal correu para cá, o Rafael, a esposa, os meninos, tudo, não vou ficar falando não, Marcelo, essa turma toda, né? Meu genro, veio todo mundo para cá ajudar a gente. Então, coisas materiais a gente recupera, né, irmãos? O Raposo, o Raimundo, mais quem que veio? Só não veio quem está trabalhando, eu sei, né? E a maioria que falou comigo, falou, não precisa vir não, que está tudo sob controle. Mas o restante foi um apoio maciço que a gente teve aqui. Deus abençoe. Amém, pessoal? Parabéns. Deixa eu falar com vocês. A gente está aqui estudando o livro de Provérbios. Hoje seria o capítulo 2. Seria não, né? Vai ser o capítulo 2. Mas eu vou aproveitar hoje, para a gente já começar a preparar a igreja, para um momento muito especial que nós vamos ter aqui. É dia 14, não é isso? É dia 14. Nós vamos começar aqui o Missão 70. E esse Missão 70 vai ser a oportunidade que você tanto quis, que você tanto sonhou, para ser realmente um missionário, para se envolver na obra missionária. Que às vezes a pessoa pode dizer assim, mas meu ministério é o louvor, meu ministério é o diaconato, meu ministério é o discipulado, é o evangelismo. A gente não pode confundir uma coisa. O nosso ministério mesmo é ganhar alma. Aí a gente tem outras funções na igreja, mas a função mais importante é essa de ganhar alma. E eu quero envolver todo mundo, principalmente quem está aqui na quarta-feira, que já está recebendo assim uma gama poderosa de sabedoria, para a gente poder fazer esse Missão 70, que eu vou explicar entre hoje, quarta-feira que vem, durante a semana, como que vai acontecer, porque a gente começa no dia 14, se não me falha a memória, a gente encerra no dia 7. No dia 7 a gente encerra já batizando as almas que você ganhou. Tem alguém aqui que já levou uma pessoa até as águas do batismo? Não precisa responder, não. Porque eu fico com, né, alguém aqui já batizou alguém, né? Você só não oficializou o batismo, mas você que foi lá, ganhou a pessoa, evangelizou a pessoa, levou ela até o batismo, até a confissão de fé.
Então, isso é maravilhoso, né? Porque se ainda não aconteceu, pode ter certeza que está faltando algo muito importante. E vai acontecer. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2 hoje. Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, fala sobre o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavra perversa, que abandonam as veredas retas, para andarem por caminho de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no seu caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão e nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e a terra, ou seja, e dela os infiéis serão arrancados. Amém? Bom, nós vamos ler, pelo menos, tem gente que nunca conseguiu ler um livro da Bíblia. Se você vier toda quarta-feira aqui, você vai conseguir fechar, pelo menos um livro. Aliás, nós vamos ler, ao longo desses anos aí, a Bíblia inteira, se Deus quiser. Amém? Bom, Provérbios capítulo 2, a princípio do versículo 1 ao 5, Salomão, ele usa expressões aqui muito fortes, né? Por exemplo, receber a palavra, guardar os mandamentos, inclinar o coração, clamar por entendimento, buscar como quem procura a prata. Olha só. Eu falei já com vocês sobre a importância da sabedoria. Sabedoria não é algo que a gente compra nas faculdades, na universidade. Sabedoria não é algo que você vai conseguir apenas lendo livros. Não é isso? Tem muita gente, eu vou repetir, a gente falou sobre isso na quarta-feira passada. Tem muita gente que já fez isso tudo, passou por várias faculdades, tem várias faculdades, mas ele tem fracassado muito na vida. Por que ele tem fracassado muito na vida? Porque tem lhe faltado o quê? Entendimento, ou seja, sabedoria. Sabedoria é algo que a gente vai adquirir, é claro, lendo as Sagradas Escrituras, mas tendo um relacionamento com Deus. Não é só lendo as Sagradas Escrituras, porque senão você vai entender, às vezes até errado, porque você vai ter a Bíblia como um livro qualquer. Não é assim. A palavra de Deus, ela é viva. Hoje, por exemplo, na parte da manhã aqui, eu preguei capítulo 1 do livro de Salmos,
Muita gente já tinha ouvido essa mensagem. Quando eu terminei de pregar, o pessoal falou assim: pastor, que coisa incrível. Realmente é aquilo que o senhor falou. O senhor pregou um salmo que a gente está cansado de ouvir, de ler, mas pregou tudo diferente. Por quê? Porque a palavra ela é viva. Ela é viva. E a dinâmica da palavra está justamente no que salta dela. O que é que salta da palavra? Sabedoria todos os dias. Para quem busca com espírito. Para quem busca apenas com intelectualidade, aí vai acontecer aquilo que a Bíblia diz. O próprio Paulo falou: a letra mata. A letra sozinha ela mata. Então tem que ser letra e espírito. Amém, pessoal? Deixa eu só consertar o meu telefone aqui para ele parar de fechar, que senão toda hora eu vou ter que ficar abrindo ele aqui para a gente não perder o raciocínio. É rápido aqui. Pronto. Está resolvido agora. Olha só. A sabedoria não é para quem apenas deseja, é para quem busca. Olha só, vê se você consegue entender isso. Tem gente que deseja ser sábio, mas ele busca. A busca, ela me remete a quê? A entrar por um caminho. Não é? É trilhar um caminho. Então, eu não tenho apenas que querer, porque senão é igual aquela história que é um clássico, né, do filme, da literatura, o cara que vai andando na praia, acha uma lâmpada, esfrega e, de repente, ele tem o direito de fazer 3 desejos, né? E esses 3 desejos mudam a vida dele. Não é assim, não. Sabedoria é uma busca. E olha só, a sabedoria vem de quem? Capítulo 2, do verso 6 ao 8. Toda verdadeira sabedoria, ela tem fonte em Deus. E aqui a Bíblia começa a dar indícios de quem recebeu Deus na sua vida. Entendeu? Porque não é simplesmente falar, eu creio em Deus. Eu tenho um amigo que prestou um serviço para mim, né? Por mais que eu tenha evangelizado ele não entende, ele não consegue entender. Aí eu chego lá, ele vira para mim e fala assim: ó, eu tenho Deus aqui, rapaz. Ó, tenho Deus aqui, aqui, ó, Deus aqui. Ó. Aí ele mostra a imagem do Buda. Eu tenho Deus aqui, ó. Aí ele mostra a imagem do John Lennon. O John Lennon é um Deus para ele. Às vezes a pessoa, ela não entende, ela não compreende, ela não percebe, né? Essa sabedoria, ela vem de Deus. Então, não vem de outra forma. Que Deus é esse? Esse Deus que se apresenta para nós através de Jesus. Quem anda em integridade, recebe. Olha só. Essa integridade que a Bíblia fala é o que eu estou falando essa semana aqui já com vocês, onde a gente precisa buscar Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ou a gente anda na presença de Deus ou não anda, né? Quem anda em integridade, ele vai receber. Eu até posso jogar essas 3 palavras aqui, a gente somando elas, vai dar sabedoria. Quer ver? Diga comigo: direção, proteção e segurança. Isso tudo a gente vê também lá no Salmo, capítulo 1. Você quer ver? A gente foge um pouquinho, mas eu gosto de enriquecer. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1, para você ver o que a Bíblia fala. Olha só. Como é feliz. Ele começa assim. O que é que nós queremos? Nós queremos ser felizes, sim ou não, irmãos? Tem um grupo de pessoas aí, não é muito pequeno, que diz que não existe felicidade, existem momentos felizes. Realmente. E esses momentos eles precisam ser alinhados, costurados, anexados. E a gente que tem Jesus, a gente já começa a aprender que a felicidade, na verdade, é um dom que você recebe de Deus, porque ela não depende de pessoas, ela não depende de coisas. A felicidade que vem de Deus, ela é diferente, ela depende dessa conexão que a gente recebe, que nos dá direção, que nos dá proteção, que nos dá segurança. Então a Bíblia diz aqui, como é feliz quem não segue o quê? O conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores.
Podemos dizer que uma pessoa sábia é feliz? Sim ou não? Porque a pessoa sábia vai evitar tudo isso aqui. Ela vai evitar conselho de ímpio. E não pensa você que o ímpio é só aquele perverso, perdidaço que está lá no mundo, não. Às vezes se levanta ímpios entre nós. Porque ímpio é todo aquele que em algum momento vai cometer uma impiedade. E quando a gente imita essa conduta dos pecadores, quando a gente se assenta à roda desses zombadores, essa roda agora não é só a praça, não é só uma mesa, mas essa roda às vezes são comunidades da internet, são redes sociais, são grupos que a gente segue, pessoas que a gente segue. E a gente tem que tomar muito cuidado nesse assentar a roda, ou se deter a roda, ou perder tempo com essas pessoas. Tempo é uma coisa que nós não temos muito. Qualquer um que já passou de 50 anos tem uma sensação de finitude muito grande. A gente percebe que a vida passa o quê? Muito rápido. Então, a gente não tem tempo para desperdiçar. E o que o inimigo quer fazer? O inimigo ele quer justamente que você perca tempo com esses escarnecedores, com esses zombadores, com essas pessoas que elas têm realmente... Qual é o escopo, qual é o propósito da vida dessas pessoas? É desconstruir essa busca pela sabedoria. É te atrapalhar nessa busca pela sabedoria. O que nós estamos fazendo aqui nessa quarta-feira, esse empenho que eu estou tendo para a gente vir, para a gente participar, para transformar isso aqui num papo de família, é justamente para que a gente faça disso aqui um caminho, uma busca incessante para ter essa sabedoria. Então, olha só, o verso 2 aqui ainda de Salmo, ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Aí a gente começa a encontrar uma pessoa sábia, ela tem prazer nas coisas de Deus. Ela tem prazer na direção de Deus. Fala comigo, direção. Né? É esse caminho, na direção. Ela, ao contrário dos escarnecedores, do ímpio, né? Ela tem prazer nessa lei. E nessa lei ela medita de dia e de noite. E olha o resultado. Ela é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá o fruto no tempo certo, e tudo que ela faz, prospera. Ela dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ela faz, prospera. E aí ele pergunta, não é o caso, ele não pergunta, ele afirma, não é o caso dos ímpios. Como são os ímpios? Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Agora a gente volta aqui em Provérbios, você vai vendo que uma coisa completa a outra. Tiago capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus. Conhecimento, ele vai informar você. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela transforma a sua vida. Às vezes a pessoa tem uma preocupação muito grande, ela vem para a igreja, não, eu quero conhecer. Ela vai conhecer, ela tem a escola bíblica, ela vai conhecer. Né? Hoje tem tantas plataformas aí que te ensinam, e tem gente que vai por esse caminho da internet, que é até muito perigoso às vezes, né? Porque eles começam às vezes com uma boa ideia e se perdem. Ela veio conhecer depois. Né? Então a sabedoria ela nos ajuda a o quê? Distinguir o certo do errado, até na igreja, irmãos. Até na igreja. Até dentro de casa. Relacionamento para dois ali, ó. De repente, uma fala, ela não está de acordo, a gente tem que saber, porque o próprio Jesus, quando Pedro, às vezes, vinha tentando até lisonjeá-lo, né? Até tentando se impor como protetor do reino, como guardião, né, da verdade,
Jesus identificava no meio daquela bondade toda o quê? Uma coisa maligna. E a gente precisa começar a entender isso. Não é andar sobressaltado, mas tem que distinguir o certo do errado. Algumas pessoas, por exemplo, elas têm uma ideia boa, né? Elas querem fazer uma coisa boa, mas não está fazendo da forma certa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Está entendendo? Hoje, por exemplo, muito difícil uma pessoa chegar aqui e levar você para a feitiçaria. É arriscado você não conseguir, não vai lograr isso. Levar você para um botequim. Quem é que veio da bebida aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Você não vai querer passar nem perto. Vai, Geraldo, eu sei que eu conheço bem. Você nem entra em botequim mais, entra? Nem para comprar uma bala. Você sabe o que aconteceu contigo lá, não é? Então o inimigo já não vai usar essa estratégia, mas ele vai usar o quê? Outra. Ele vai chegar para o Geraldo e falar: Geraldo, e aí? Você está na igreja lá? Olha o que eles têm falado agora. Ali você é apenas mais um, vem para o meu grupo. Ali a gente reúne, a gente ora, a gente conversa, a gente bate papo. E até toma um vinhozinho. Ah, mas pode? Não, está escrito na Bíblia lá. Eu tenho que falar isso sempre. E está registrado isso aqui. Eu queria que vocês compartilhassem com todo mundo que você conhece, que vem à igreja. Compartilha essa doutrina hoje, porque eu quero mesmo combater pessoas que querem usar da palavra para levar vantagem. E, às vezes, até distraidamente, ou às vezes capciosamente, elas têm o objetivo de tirar a pessoa da igreja. Como ela não consegue arrancar a pessoa da igreja assim, numa puxada só, ela vai na base da sedução. Na base da sedução. A proposta. Como é que está, rapaz? Aqui, nós estamos reunindo lá em casa, não é nada errado, não. Uma oraçãozinha e tal. Aí você pergunta, a palavra-chave é o seguinte: o pastor está por dentro disso aí? Está com a bênção do pastor? Vamos conversar com ele? Porque às vezes é uma ideia boa, mas chega lá, a pessoa muda o assunto. Não é oração, não é para buscar Deus, é para falar mal, é para poder, de repente, lançar alguma coisinha que ele já não está concordando. E a gente está cansado de ver isso. Está cansado de ver. Existem, não é nenhum nem dois grupos, são vários grupos. São vários grupos. Então, distinguir o certo do errado, às vezes não é tão fácil. Porque às vezes tem pessoa fazendo uma coisa boa, mas não está fazendo da forma correta. Né? Vocês vão ver que a gente vai lançar o Missão 70 agora, que são cultos dentro de casa. Nós vamos fazer, mas todos eles supervisionados por um líder. Vocês vão ter um direcionamento para o inimigo não usar de oportunidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Para ele não usar. Eu já vi um monte de gente que começa assim. Eu já ganhei muita gente para Jesus, inclusive que está nessa onda aí. Então a gente tem que orar e vigiar. Porque se fosse uma coisa boa, teria a bênção, teria cobertura espiritual, né, do líder. Mas não tem. Então, cuidado. Distinguir o certo do tomar decisões prudentes. É a mesma coisa aqui, né? Estou falando aqui praticamente chovendo molhado. Evitar armadilhas, irmãos. Evitar armadilha. Porque eu vou falar uma coisa para você. Para entrar no erro é muito fácil. Mas para sair do erro, meu Deus. Pessoa para entrar no erro é muito fácil. Mas para ela sair do erro, é muito sofrimento. Então, a prudência, está aqui em Provérbios, te guardará. Diga comigo, a prudência te guardará. O prudente, ele é paciente, ele espera, ele pesquisa, ele conversa, ele busca conselhos. Vocês estão entendendo?
O prudente, ele age dessa forma. Então, nem tudo que parece bom é da vontade de Deus. Nem tudo que parece bom é da vontade de Deus. Nem tudo que parece bom é da vontade de Deus. Nem toda coisa certa está sendo feita da maneira correta. E é claro, eu vou repetir, o inimigo pode usar a própria Bíblia para tentar te convencer. Eu não sei se nas lojas de sapato ainda existe isso, mas eu sou dessa época. Eu fui calçar um sapato mesmo de verdade, eu acho que eu já tinha uns 17 anos de idade. Até então era um tênisinho e tal. Aliás, foi antes da minha formatura. A gente não tinha dinheiro para comprar essas coisas, né? Então, eu não sei se vocês lembram que a gente chegava numa loja, o pessoal que tem mais de 50 aí, tinha uma calçadeira, porque não tinha número certo. Então ele usava a calçadeira, você enfiava o pé assim, aí o negócio era entrar, o sapato entrar. Tanto é que todo sapato machucava, não machucava? Dava aquelas bolhas quando você começava a usar aquilo, até sangrava. Era um negócio terrível, né? E o diabo sempre ele usa calçadeira. Irmão, não é seu número. Pode até ter ficado bonito no pé, mas não é seu número. O nosso número é 7, o nosso número é perfeição, o nosso número não é outro. Não deixa o diabo colocar outra forma, outra coisa na sua vida, não. Então, não é só fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa do jeito certo. Hoje eu entendo que um sapato, para ser confortável, né, você tem que experimentar ele geralmente à tarde, não experimente de manhã, porque de manhã o pé está desinchado, né? Sempre no final da tarde, você deixa para escolher seu sapato no final da tarde, em dias quentes. Aí você vai lá, enfiou o sapato entrou direitinho, gostoso, é seu número. Mas se tiver que usar uma calçadeira, se tiver que forçar, sai fora. Sai fora. Então, nem tudo que parece bom é da vontade de Deus. A sabedoria, ela nos livra de más influências. Provérbios capítulo 2, do verso 12 ao 15, olha o que a Bíblia diz. A sabedoria protege das pessoas que tentam nos afastar dos caminhos do Senhor. Tem que repetir isso aqui de novo. Paulo escreveu lá em Coríntios capítulo 15, verso 33, o seguinte: mas as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler a Bíblia junto? Diga-me, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sei se você já teve experiência, mas pode ser que às vezes até dentro da igreja você encontre pessoas assim. Né? Aí vem aquela fala que é decepcionante. Mas eu achava que o sujeito está na igreja, né? Eu achava que, poxa vida, eu achava que estava certo, mas não. Então, cuidado com quem você se associa. Você aproximou de uma pessoa, essa pessoa, ela começa a questionar a autoridade, falar mal de autoridade, questionar o culto. Ela reclama demais, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal. Irmãos, eu já aprendi, a vida me ensinou isso. Quem fala mal de pai e de mãe, provavelmente vai falar mal de todas as autoridades que estiver pelo caminho dele. Você que está namorando, olha como é que a sua namorada trata o pai dela, porque vai ser desse jeito que ela vai te tratar quando você ficar mais velho, quando vocês amarrarem as escovas na mesma prateleira. É verdade. E nessas regras não há exceções. Uma coisa absurda. E aí eu vou falar para quem está namorando. Se o namoro está ruim, não casa não. Porque o namoro é um ensaio do casamento. Se no namoro briga, se no namoro desrespeita, se no namoro xinga, se no namoro não cumpre com compromisso, no casamento vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Essa não é uma palavra que o pessoal que namora gosta de ouvir, não. Mas é verdade, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. E
às vezes a pessoa fala, não, comigo não é assim. Bom, meu pai não teve um bom pai. Nunca ouvi meu pai falar mal do pai dele. Minha mãe também não teve uma mãe assim exemplar. Mas minha mãe sempre falou da mãe dela com respeito. E só para você ter uma ideia, a minha avó, o apelido dela era Saonça. Saonça, senhora onça, para quem não sabe. Diz a minha mãe que um dia estava estudando, estava na sala de aula lá, na roça, lá em São Domingo da Bucaina, cidade grande, viu? Desse lado aqui, ó, de Lima Duarte. Até que estava lá, até alegre. De repente, na sala de aula, a mãe dela chegou e já chegou, metendo a mão nela, dando uns tapas nela. E ela já sabia que o negócio ia ficar ruim, que ela sumiu, ela escondeu, ela ficou 3 dias debaixo da soalha da casa, aquele porão, sabe? Que a casa tinha aqueles porão horrorosos antigamente. Ela ficou 3 dias escondida naquilo. Porque ela sabia que se ela saísse dali, a mãe dela matava ela. 3 dias depois, ela saiu. Aí a mãe já estava mais calma, o vovô Paulino entrou no meio, e a mãe falou assim, eu só queria saber por que a senhora me bateu. Eu falei, não, naquele dia eu amanheci com vontade de bater em alguém, eu fui atrás de você. Olha que coisa. Mas ela nunca falou, a gente ficou sabendo disso por boca das tias. Resultado, minha mãe foi uma excelente esposa, tratou do meu pai, cuidou do meu pai até nos últimos instantes. Então, observe muito bem isso aí. Se mente para o pai, se desobedece ao pai, vai fazer a mesma coisa com o marido. Se mente para a mãe, desobedece para a mãe, vai fazer a mesma coisa com a esposa. É só uma questão de tempo. É triste, mas é verdade. Isso é sabedoria, viu, gente? São coisas que não estão no livro, mas a vida ensina. Então, eu já percebi, as pessoas rebeldes, elas não foram bons filhos, não foram bons alunos, e dificilmente serão bons discípulos. Então, a gente precisa, pode ser que eu estou lidando aqui com muita gente que foi isso tudo, mas dá tempo de mudar. É dobrar o joelho no chão, pedir perdão a Deus, pedir que o sangue de Jesus te cubra mesmo, da cabeça aos pés, e falar assim, eu me ponho nessa busca, nesse caminho pela sabedoria aí. Tá? Então, ainda voltando a falar, as más companhias corrompem os bons costumes, cuidado com quem você se relaciona. E quando a gente fala em relacionamentos, existem vários níveis de relacionamentos. Tem que tomar muito cuidado. As companhias que escolhemos, elas influenciam o nosso destino, sem dúvida. E tem gente que acha que ele só vai influenciar, né? Mas não é assim, não. Mesmo um líder, por exemplo, eu sou líder. E posso dizer que sou um líder já desses calejados, né? Que há muitos anos. Mas eu sou influenciado por pessoas. Por isso que eu escolhi andar com quem? Gente mais velha que eu, que tem histórico e que tenha sucesso. Se você perguntar quem são meus amigos, quem são meus amigos mentores, né? Eu tenho alguns amigos que estão até abaixo do meu nível, mas eu tenho alguns amigos mentores, e esses são pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas que já erraram, que já falharam. E eu sento e pergunto como é que foi, né? Eu quero saber da sua história, da sua vida, para mim não entrar por esse caminho, porque, né, dizem que o filho mais velho é o conhecimento, ele aprende apanhando. O filho mais novo é sabedoria. O filho sabedoria, ele observa e não apanha. Sim ou não? Existe uma grande diferença entre você assistir um culto e observar um culto. Você quer ver um negócio? Quantos de vocês aqui já viram eu celebrar mais de 10 Santa Ceia? 10. Já viram? Mais de 10. Quantas, mais ou menos? Quantas? Umas 20? Tem uma por mês? Você está na igreja há 10 anos, quantas Santa Ceia você já assistiu? 10 vezes 12, 120. 120 Santa Ceia? Está mais, né? Não, 10 anos, não, uma por mês? Em 10 meses são 12 Santa Ceia.
É isso aí. Muita Santa Ceia que já assistiu. Não é? Você já viu assistir, celebrar muito Santa Ceia, não já? Como é que você chama, filha? Desde pequenininha, né? Então, no outro domingo você celebra para mim? No meu lugar? Você consegue? Hein? Será? Está com vergonha de falar, né? Mas não consegue. Por quê? Porque às vezes assistiu, mas não observou. Mas a partir de hoje você vai observar. Como é que faz? Porque possivelmente há uma possibilidade de um dia você estar atrás de uma mesa celebrando Santa Ceia. Então a gente tem que deixar de ser participante, sabe? Participante, assistir e começar a observar. Observar. A sabedoria, ela não assiste, ela observa. Ela observa. A sabedoria, ela nos faz prestar atenção até naquilo que não está escrito, né? Você sabe que você pode fazer uma leitura e ela partir por uma interpretação completamente diferente se não houver a observância dos pontos. O ponto é que dá sentido ao texto. O ponto é que dá sentido ao texto. Então, para quem sabe ler, um ponto é letra. Observe que você vai entender os pontos da vida. E vai ficar mais fácil amanhã precisar de você. Eu fico pensando um dia, você já pensou se um dia você vem ao culto e faltam os pastores todos? Como é que você faz? Gente, hoje não tem ninguém para pregar, você vai embora ou não? Eu queria treinar a igreja para que o mais velho, nesse dia, se um dia acontecesse isso, assumisse o culto normalmente. Um dia você vai a um velório, não tem nenhum pastor da igreja lá. Onde é que está escrito que tem que ser só o pastor para fazer o velório? Você pode chegar lá em nome do pastor, em nome da igreja, que isso é uma coisa que eu falo sempre, né? Antigamente acontecia isso, de vez em quando uma pessoa ligava para mim, pastor do céu, que absurdo, eu estou aqui no velório da dona fulana de tal, não tem uma pessoa da igreja aqui. Eu falo assim, nem a senhora. A senhora está fazendo o que aí, gente? A senhora é da igreja. Assume, veste a camisa, fala assim, eu vim aqui em nome da igreja, eu vou orar, vou abençoar, mas falta o quê? A autoridade na vida da pessoa. Eu estou fazendo o que na igreja? Eu estou assistindo, irmãos. Eu não estou observando. Eu não estou entendendo o meu propósito. Deus te trouxe aqui para te dar um ministério. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Salomão, ele alerta, e a gente agora vai, vamos avançar um pouco. A sabedoria, ela nos preserva do pecado. Provérbios 2, 16 ao 19. Salomão alerta sobre essa sedução do pecado. Bom, promete prazer e esconde consequências e produz destruição. O que é o pecado? Fala comigo. Ele promete prazer, esconde consequências e produz destruição. Olha que coisa. O prazer é coisa muito boa. Quem é que não quer sentir? O que a gente está querendo promover aqui? Falar nisso hoje, nós não fizemos nada, né, para o Papa. Hoje nós vamos voltar para casa com o estômago vazio. Mas com esse negócio do escritório aí, a gente focou, hoje eu tive 2 reuniões, teve eventos aqui demais, mas semana que vem a gente já combina, quem sabe vamos fazer uma festa americana, cada um traz um negocinho de novo. Então, escuta só, prazer é muito bom, quem é que não gosta de comer? Comer não é bom? Mas quando você passa do limite, esses dias eu estava vendo uma foto minha, irmãos, do ano passado. Eu até vou mandar colocar. Não sei se a gente colocar na hora. Eu não acreditei que eu estava daquele jeito.
Aí tem os irmãos que gostam de mim e falam assim, não, pastor, mas é por causa do ângulo que tirou a foto. Eu falei assim, aqui, o ângulo redondo. O ângulo. Eu achava, todo mundo estava gordo, menos eu. A gente tem essa mania de pensar que... Mas por quê? Porque comida é coisa boa demais. Eu não bebo, graças a Deus. Mas doce, bolo era todo dia. Doce, bolo, todo dia. Todo dia. Comida gordurosa, todo dia. Refrigerante eu nunca fui chegado todo dia, não, mas cheguei a tomar também. Resultado: prazer, mais consequência. Então, o pecado ele promete prazer, mas esconde o quê? E ele produz destruição. A sabedoria, isso aqui é muito forte, estava falando isso com um irmão que estava lá em casa ontem. A sabedoria, ela olha além do momento e ela enxerga o resultado final. Ela olha além do momento. Não, no momento é agradável. Agora vai ser bom. Mas e depois? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Muitas quedas seriam evitadas se as pessoas pensassem nas consequências de agir. Um amigo meu hoje, barbudo, ligou para mim e falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Fiz um negócio no impulso. Chegaram para mim, disseram que era bom, que eu tinha que fazer e tal. Eu fui e fiz. E depois do contrato assinado, depois do produto usado, eu estou arrependido. Falta de quê? Hoje é tão fácil, irmãos, a gente conversar. Hoje tem o Zap. Você pode mandar para o seu líder. Tem aqui o líder de jovem, tem o líder de homem, tem o diaconato, o líder de diaconato. Se eles não souberem responder, eles mandam para mim. Procura saber antes se está certo, se vai dar certo, se está na bênção, se não está. Né? Então, aqui em Provérbios capítulo 2, do verso 20 ao 22, a gente vai entender isso aqui. Existem dois caminhos. O caminho dos justos. O caminho do justo vai gerar o que na nossa vida? Ó? Permanência, paz, legado. Fala comigo, permanência, paz, legado. Você já viu que o pecado, ele pode ser prazeroso, mas ele não resulta em algo assim que seja ascendente, que seja permanente. É só para o momento. Saiu daquilo ali é arrependimento. E o caminho dos ímpios, ele é instabilidade, perda e destruição. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é uma frase que todo pregador repete, você já está cansado de ouvir. As decisões que a gente toma agora, elas vão refletir em resultados, em consequências para uma vida. Então nada melhor do que esperar. O que é bom, irmãos, geralmente não precisa ter muita pressa para poder tomar posse, não. Porque tem consistência. O que é bom é para hoje, é para amanhã, é para depois. Tá? Provérbios 2 ensina que a sabedoria ela deve ser buscada, ela vem de Deus, ela produz discernimento, ela protege das más influências, ela preserva a gente do pecado e ela nos conduz a uma vida abundante. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você tem apenas ouvido a palavra
Ou você tem observado? Que a Bíblia diz, medita nela de dia e... Vamos lá no Salmo 1 de novo. Olha lá, o Salmo 1 de novo. Ó. Salmo 1 de novo. Como é feliz aquele que segue o conselho, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, do fruto, dá seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz prospera. Não é acaso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos buscar, irmãos, vamos buscar. E sabe o que eu faço? Vou fazer 57 anos, então posso dizer que tem 47 anos que eu tenho buscado sabedoria. Buscado sabedoria para mim levar minha família até o fim, ou eles me levarem até o fim, até a sepultura, né? Tenho buscado sabedoria para mim poder ter um casamento abençoado. Não é um casamento livre de lutas, não é um casamento livre de batalhas, mas é um casamento livre de derrotas. Tenho pedido a Deus que me dê sabedoria para ser exemplo para as minhas filhas, para os meus netos, que cada vez multiplica mais, glória a Deus, aleluia, né? E pedir a Deus para a gente não ser apenas uma retórica vazia aqui no santuário, uma voz que fala e quando desce daqui faz tudo errado. Aliás, essa é a minha preocupação. Eu tenho falado muito isso com os pastores. Falo assim, os filhos da gente, irmãos, eles não são bobos. Não subestime seus filhos. E eles estão... O que eu falei que a gente tem que fazer? Eles não estão escutando você. Ele está observando vocês. Observando. E se você pretende realmente deixar legado, seja sábio. A gente tem que deixar o ego da gente um pouquinho ferido, machucado, na cruz, baixar a bola. Eu sempre que eu prego isso, eu lembro de uma cena aqui que aconteceu aqui embaixo, aqui, ó, nessa rua aqui. O Raimundo vai gostar de ouvir isso, porque é profissão dele, né? O caminhoneiro veio, Raimundo, mas veio chutado ali. Por causa de 2 dedinhos, ele garrou com o baú ali naquele túnel. E se ele voltasse, o estrago era maior. Se ele fosse do lado de lá, não tinha carreta, não tinha, como é que chama, baú. E todo mundo ali, como é que vai fazer? E o rapaz novo, né, inexperiente, não sabia o que fazer. Eu cheguei perto dele e falei assim, rapaz, vou te ajudar. Você aceita uma ajuda? Mas não tem como é que eu vou tirar esse caminhão daqui? Eu falei assim, esvazia os pneus. É 2 centímetros só, ou 3, você vai até lá. Assim também é caminhoneiro, né? Olha lá, ele esvazia o pneu, que no caso aqui vai dar para passar. Alguns não daria, não, mas no caso dele, ele esvaziou o pneu na metade. Não tem problema, borracheira era ali, ó, na época. Esvaziou o pneu, passou, saiu lá, me agradeceu, quase me pegou no colo. Eu falei assim, ó, às vezes a gente quer chegar do lado de lá do túnel com a bola cheia, com os pneus cheios. Mas não vai não, tem que esvaziar. O eu sai perdendo, não fica tão confortável, mas pelo menos, irmão, você não tem prejuízos maiores. Então, que a gente possa estar sempre assim, buscando a Deus e pedindo a Deus força, né? Porque nós temos uma igreja muito abençoada. E eu vejo aqui que vocês vão ser muito abençoados também, tá bom? Deixa eu terminar aqui falando do Missão 70, porque semana que vem a gente vai em Provérbios capítulo 2, ou dar uma pausa para poder preparar vocês. Missão 70 é o seguinte, olha, nós vamos separar aqui na igreja um grupo de 70 pessoas
grupos de 2, grupos de 3, e nós vamos ter, a partir, acho que é do mês que vem já, né? Quem estava na reunião de pastores aqui para me ajudar? Hoje eu fiz 2 reuniões, eu não estou lembrando muito, mas acho que começa agora dia 14, e a gente já vai dar o ponto de partida dia 14. Nós vamos precisar de algumas casas, e você vai abrir a sua casa e convidar um parente seu, um vizinho, o seu cabeleireiro, o padeiro que te fornece pão todo dia, uma pessoa que te serve todos os dias. Você vai atrás dessa pessoa, a fim de que ela participe com você de um culto assim, informal, onde você vai cantar 2 hinos, você prepara lá um pão de queijo, um cafezinho, para agradar a pessoa, canta um hino ou 2, prega para essa pessoa, e vai convidar ela para assistir mais 2 cultos, vão ser 3 cultos naquela casa, ou na sua casa. E o objetivo nosso é que no final desses 3 cultos, essa pessoa se renda a Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dá para fazer? Dá, não dá? E aí eu tenho certeza que nós vamos cumprir a missão. A nossa missão é ganhar alma, irmãos. O resto aqui é cargo, né? O Alexandre cantou aqui. Ele tem um cargo, mas qual que é a missão dele? Ele está cumprindo? A missão que Jesus deu para nós é ganhar almas. E nós vamos ganhar a Barbacena para Jesus, que nós estamos meio parados. Podemos ganhar ou não podemos? Eu quero contar com vocês. Eu vou estar falando sobre isso, inclusive domingo também, preparando um time bom, quem sabe 70 casas. 70 casas. Se dessas 70 casas nós ganharmos uma alma para Jesus, nós ganhamos quantas almas? 70. Missão cumprida. Mas se nós ganharmos 3, nós ganhamos 210 pessoas. É uma bênção muito grande. É ou não é, irmão? E cumprimos a nossa missão. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Continue falando ao nosso coração. Pai, que nós não estejamos apenas ouvindo a Tua palavra, mas buscando sabedoria de Deus como um verdadeiro tesouro. Meu Pai, que nós sejamos observadores, aprendizes dentro da Tua casa e fora dela. Pai querido, em nome de Jesus, que tenhamos uma família abençoada, uma família especial, uma família, Deus, fortalecida nos Teus conceitos, nos Teus valores, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos prosseguir para esse alvo, Senhor, para esse objetivo, porque o objetivo é Cristo, e de nada vale para o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua família. Nós queremos ganhar, Senhor, principalmente a nossa família, e em nome de Jesus, assim seja. Amém? Já começa a falar lá na sua casa e a convidar um tio, uma tia, um parente, um amigo para esse coffee break. Também o pessoal fala também, é moda falar, como é que é? Happy hour, né? Faz um happy hour. Para inaugurar lá, compra um micro-ondas, compra um ventilador, vamos inaugurar um eletrodoméstico lá na nossa casa, e chegando lá, você mete a palavra na turma. E nós vamos ganhar a alma, vai ser aquela benção. Amém, pessoal? Nós não podemos esquecer disso, não. Que de repente a gente está ficando só frequentador de igreja, né? Igual a gente assiste um filme, assiste um cinema, ia ao cinema, que hoje pouca gente vai, né? Mas não é isso. Nós estamos aqui para sermos filhos, servos e soldados. Amém? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos treinando para sermos bons filhos, bons servos e bons soldados. Amém, Jesus? Vamos orar consagrando a nossa oferta? Você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, apresenta a Deus. A gente está numa missão também, irmãos, agora, uma inesperada, que é a reconstrução ali da parte administrativa da igreja, está tudo tumultuado, mas nós vamos reconstruir, né? Tivemos um prejuízo aqui, por baixo, quase uns 80 mil, por aí, eu acho. Tem muita coisa para reformar, para mexer, e estamos também reformando
a fachada do Instituto Teológico, não sei se vocês viram, a gente está colocando essas mesmas janelas aí, porque aquelas janelas estavam vazando muita água, estava difícil de abrir, não tinha como reformar. O próprio pedreiro aqui da manutenção falou: pastor, aquilo ali é tampar o sol com a peneira, vamos mexer, depois vai ter que mexer de novo, e é um gasto em cima do outro. Então, eu falei: não, vamos padronizar, deixar tudo igualzinho, e estamos numa missão também de padronizar todas as fachadas das igrejas nossas na região. Eu tenho um prazo para fazer isso até o final do ano, para deixar tudo como um cartão postal só. E a sua oferta vai ajudar. Hoje eu me disponibilizei com os pastores que estão passando dificuldade, as igrejas menores, a ajudar essas igrejas. E aí eu, já na reunião de pastores, eu já deixei isso bem claro. Nosso objetivo é ganhar almas. Não é juntar dinheiro, é ganhar almas. Dinheiro tem que virar alma. Amém? Essa oferta que você dá, esse dízimo que você dá, ele vai ser investido na obra. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora consagrando essa oferta, consagrando esse dízimo, pedimos que o Senhor abençoe poderosamente a vida dos teus filhos, dando a eles 100 vezes mais de tudo que eles vão entregar na tua casa, Senhor. Prospera, abençoa, dá vitória a cada um, Senhor, que não falte nada nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Podem passar as ofertas. Quem vai ofertar no cartão está aqui. Não, pode vir aqui para você ofertar. Aqui hoje, não tenho, hoje vai ser aqui, ó. Pode vir aqui no altar, tá bom, pessoal? Quem vai trazer o dízimo em espécie, em dinheiro, coloca aqui. Quem vai fazer a oferta, no QR Code é só apontar para ali. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. E não esqueça, eu vou pedir os diáconos para colocar na mão do pessoal o envelope das primícias. Toda a Santa Ceia agora, nós vamos fazer desse gesto um hábito. Toda a Santa Ceia, nós estaremos entregando as nossas primícias no santuário, no altar. Toda a Santa Ceia. E a partir de domingo agora, na hora da oferta, eu vou escolher um pastor auxiliar, um pastor titular, não sei. Vocês já vêm preparados, já prepara, viu? E eu vou escolher, porque quem vai fazer o levantamento das ofertas será um pastor auxiliar ou um pastor, um obreiro da igreja. Você já vai preparar uma palavra especial aí, que dure uns 5 minutos, porque eu vou passar a bola para vocês aí durante um tempo. E vamos estar consagrando essas ofertas em nome de Jesus e vendo Deus operar na nossa vida, irmãos. Porque isso que é importante. Todo dia chega testemunho para mim aqui, todo dia no Zap. Pastor, eu não era dizimista, agora eu sou, Deus está mudando a minha vida, está transformando, está dando tudo certo. O devorador foi repreendido, e ele é repreendido mesmo. Ele é repreendido, irmãos. E olha, pode ter certeza, vem bênção maior sobre a sua vida aí. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero pedir, vou me despedir do pessoal que está em casa agora, que